Eu sei que deve estar confuso por me ver aqui. Mas eu quero que saiba que eu sinto muito, tio. Eu lamento e eu tenho vergonha do que eu fiz. Eu não sei como eu posso me desculpar com você, mas eu... Como pode me perdoar tão facilmente? Eu pensei que estivesse furioso comigo. Jamais fiquei furioso com você. Eu estava triste porque tinha medo que você tivesse se perdido. Eu me perdi. Mas se achou de novo. E fez isso sozinho. E eu estou muito feliz por você ter achado o caminho até aqui. Não foi tão difícil, tio. O seu cheiro é bem forte. Zuko odiava quem ele era, só não sabia qual parte. Zuko passou 3 temporadas perseguindo um garoto de 12 anos pelo mundo inteiro. Achava que precisava capturar o Avatar para recuperar sua honra. Só que a sua honra nunca foi o problema real. O problema era que Zuko não sabia mais quem ele era e vivia como se fosse alguém que, no fundo, ele mesmo desprezava. Você já se pegou fazendo alguma coisa e, no meio do processo, pensando, isso nem parece comigo? Não é tão raro. A maioria das pessoas vive uma pequena dissonância entre quem elas acham que são e como elas efetivamente agem no mundo. Existe até uma distinção filosófica para isso, discutida em análises sérias sobre esse processo de personagem. A diferença entre a identidade prática, como você age, decide e se comporta no dia a dia, e a concepção de si, a imagem interna que você carrega sobre quem você é de verdade. Quando essas duas coisas divergem, a pessoa vive uma espécie de dissonância cognitiva permanente, um estado de guerra silenciosa contra a própria percepção. Zuko é, provavelmente, o exemplo mais bem construído dessa guerra que a animação já produziu. Zuko nasce como um príncipe da Nação do Fogo, filho do Senhor do Fogo Ozai, um homem que confunde amor com subjugação e valor com dominação. Ainda adolescente, Zuko participa de uma reunião de guerra e comete o que seria o erro definidor da sua essência. Manifesta empatia por soldados jovens que estavam prestes a ser usados como isca descartável numa estratégia militar. Um gesto de consciência, de humanidade. O pai considera aquilo uma afronta imperdoável. Como punição, Ozai desafia o próprio filho para um Agni Kai, um duelo formado de honra. Zuko se recusa a lutar contra o próprio pai, implora clemência, se ajoelha diante dele. Ozai queima o rosto do próprio filho mesmo assim. Essa cicatriz que cobre o olho esquerdo de Zuko, pelo resto da série, não é apenas uma marca física. É a primeira vez que alguém lhe ensina de uma forma brutal e irreversível que compaixão equivale a fraqueza. E o garoto internaliza essa lição por completo. A partir desse momento, Zuko dedica anos inteiros perseguindo o Avatar pelo mundo, convencido que capturar Aang devolveria sua honra e, por extensão, o afeto de seu pai. Aqui está um ponto crucial que a maioria das análises costumam ignorar. Zuko não estava atrás de fato de honra, ele estava atrás de validação. A honra para Zuko era apenas um vocabulário disponível para descrever algo muito mais simples e muito mais doloroso. O desejo de ser amado por alguém que só sabia expressar afeto por meio da crueldade. Isso é o que a psicologia chamaria de introjeção, quando você absorve sem perceber os valores distorcidos de uma figura de autoridade abusiva e passa a tratá-los como se fossem seus próprios princípios. Zuko não escolheu acreditar que a fraqueza é vergonha. Ele foi condicionado à força a acreditar nisso. Existe um episódio em específico que eu gosto bastante dele, chamado de Zuko Sozinho, que talvez seja o retrato mais cru de como esse condicionamento se formou. Nele, separando de Iroh, Zuko viaja por terras do Reino da Terra e acaba se aproximando de uma família camponesa, especialmente de um garoto mais novo, chamado de Lee. Durante sua convivência, esse episódio intercala entre flashbacks da infância de Zuko no palácio, mostrando a sua mãe, Ursa, como a única fonte de afeto genuíno que conheceu antes de tudo desmoronar,
Vemos também a sua irmã, Azula, sendo favorecida constantemente pelo seu pai por sua habilidade natural com o domínio de fogo, enquanto Zuko era tratado como uma decepção recorrente. No final do episódio, depois de defender a família camponesa de soldados corruptos e revelar a sua identidade como príncipe da Nação do Fogo, Zuko é rejeitado e expulso pela mesma comunidade que ele acabara de proteger. Ele parte sozinho, num animal de montaria, sem rumo definido. Esse episódio expõe sem nenhum discurso explicativo a solidão estrutural da vida de Zuko. Ele tenta agir corretamente, e mesmo assim continua sendo tratado como impuro, como manchado por uma identidade que ele não escolheu. Há um episódio anterior chamado de A Tempestade que sintetiza esse conflito interno de forma quase cirúrgica. Durante uma tempestade violenta, Zuko avista Aang fugindo pelos céus, a oportunidade perfeita para capturá-lo e finalmente retornar para casa. Só que a tripulação do próprio navio estava em perigo real, lutando para não naufragar. Zuko precisa escolher naquele momento entre perseguir a obsessão de anos ou salvar a vida das pessoas que estavam com ele, que estavam ao seu redor. Ele escolhe salvar a tripulação. E o mais relevante não é a escolha em si, é que Zuko faz isso acreditando que não tem honra para perder. Ele age de maneira honrada justamente no momento em que se considera desprezível. Isso expõe a fratura central do personagem, a concepção de que Zuko tinha de si mesmo, um fracassado, um desonrado, um filho rejeitado, nunca correspondeu à sua identidade prática real, que já demonstrava silenciosa empatia, coragem e senso de justiça. Ele apenas não conseguia reconhecer essas qualidades em si mesmo, porque o seu pai havia passado anos ensinando-o a odiar exatamente essas próprias características. Existe, porém, um episódio que complica essa leitura de forma necessária, e seria desonesto ignorar ele. Encruzilhada do Destino. Depois de meses convivendo mais proximamente com Katara, chegando inclusive a um momento de vulnerabilidade mútua, Zuko se depara com Azula, que lhe oferece exatamente o que ele buscava desde o início: honra restaurada, aceitação do seu pai, retorno triunfal ao seu próprio lar. Ele escolhe trair Aaron, trair Katara, trair o próprio caminho que vinha silenciosamente trilhando. Esse momento é essencial porque desmente qualquer narrativa simplista de que Zuko só precisava de um empurrãozinho para virar herói. Essa mudança de identidade não é linear, ela retrocede, ele hesita, ele escolhe, por vezes, o caminho mais familiar, mesmo quando esse caminho já provou ser destrutivo, porque o desconhecido, ainda que é mais saudável, é aterrorizante e desconfortável. Zuko recua exatamente no momento em que estava mais perto de se libertar. E isso, paradoxalmente, é o que torna a redenção posterior tão crível. O tio Iroh é, sem exagero algum, o contraponto moral mais importante da jornada de Zuko. Enquanto o pai usa humilhação como instrumento de controle, Iroh oferece paciência. Enquanto Ozai trata a fraqueza como imperdoável, Iroh demonstra através do próprio exemplo que vulnerabilidade não anula a força, ela a complementa. Depois da traição de Ba Sing Se, Zuko finalmente decide se desculpar com o tio que a abandonara. Ele ensaia o discurso, prepara as palavras, se prepara inclusive para ser rejeitado, porque rejeição é tudo o que ele aprendeu a esperar de qualquer relação de proximidade. Antes que ele termine de falar, Iroh o envolve num abraço e pronuncia numa frase que resume sozinha o motivo pelo qual esse arco é considerado um dos mais bem escritos da ficção. Eu nunca estive com raiva de você. Eu estava triste, porque tinha medo de que você tivesse perdido seu caminho. Não existe punição nessa frase. Existe reconhecimento. É, talvez, a primeira vez que alguém demonstra a Zuko que amor e erro podem coexistir sem que um anule o outro. Se existe um episódio que testa até onde vai essa transformação,
ele é o episódio Os Caçadores do Sul. Katara, ainda carregando um trauma profundo pela morte da própria mãe às mãos de um esquadrão da Nação do Fogo, embarca numa jornada movida quase inteiramente por vingança. Zuko a acompanha, não para validar a raiva dela, mas para ajudá-la a confrontar a origem dessa dor de frente, em vez de deixá-la apodrecer por dentro indefinidamente. Em determinado momento, encontrando finalmente o homem responsável pela morte de sua mãe, Katara escolhe não matá-lo. Ela verbaliza então algo crucial. Ela talvez nunca consiga perdoar aquele homem, mas escolhe perdoar Zuko, porque reconhece nele uma mudança genuína e não apenas performática. Esse episódio importa porque mostra que a redenção de Zuko não é validada apenas por ele mesmo ou pelo espectador. Ela é testada e reconhecida por alguém que tinha todos os motivos legítimos para desconfiar dele. Ainda há um episódio quase sático, os atores de Ilha Amber, em que Zuko e o restante do grupo assistem a uma peça de teatro amadora, que dramatiza de forma exagerada e cômica os próprios eventos da série. O ator que interpreta Zuko no palco é retratado como um vilão raso, ridículo, sem nuance, a personificação exata de como o mundo enxergava Zuko antes de conhecê-lo de perto. Assistir a essa caricatura de si mesmo provoca nele um desconforto genuíno. E um único momento raro em que Zuko literalmente observa de fora a imagem rasa que os outros construíram sobre a sua identidade e percebe o quanto essa imagem já não condiz com quem ele se tornou. A transformação de Zuko não acontece num único instante de epifania dramática. Ele é incremental, cheia de recaídas, contradições e passos para trás, o que ironicamente é o que torna esse arco tão verossímil. A vida real raramente funciona por revelações instantâneas. Ela funciona por um acúmulo silencioso de pequenas escolhas coerentes com quem você deseja genuinamente se tornar. No confronto final contra o próprio pai, Zuko sintetiza tudo o que discutimos até aqui. Achei que tinha perdido minha honra e que só você poderia devolvê-la. Mas agora sei que ninguém pode devolver a sua honra a você. Ela é algo que se conquista, escolhendo fazer o que é correto. Essa frase não é sobre honra, é sobre a percepção final de que a concepção que você tem de si mesmo não precisa depender da aprovação de quem te feriu. E talvez seja a pergunta que permanece depois de conhecer a história de Zuko por completo. Quantas partes de você foram moldadas por alguém que confundiu o amor com controle? E quanto tempo você ainda vai levar para perceber que a pessoa que você realmente é, nas escolhas que você já fez, muitas vezes sem perceber, pode ser infinitamente melhor do que aquelas que o ensinaram a odiar? Bom, com essa frase eu finalizo esse vídeo. Esse vídeo foi um pouco mais longo dos que eu costumo trazer aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Avatar foi para mim um dos principais desenhos que eu assisti quando era criança, que eu assisti, reassisti, assisti o filme, o primeiro filme, um dos segundos filmes que foi lançado e a série que tá nesse momento sendo lançada na Netflix, foi lançada agora a segunda temporada e eu queria muito fazer algo relacionado a ela. E o Zuko é um personagem que é incrível, tem uma história incrível, tem um passado terrível e conseguiu consertar tudo isso independente da pessoa horrível que ele foi, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta, pode comentar a sua visão também. E é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e é nóis.